se rir. Prezados mestrandos, para compreender as reformas educacionais nas décadas de 70 e 80, devemos conhecer alguns acontecimentos que marcaram esse período. A Guerra Fria continuava pelos anos 70. Com os conflitos cada vez mais acirrados, Estados Unidos e União Soviética começaram a discutir a possibilidade de acordos para a redução das armas nucleares diante do seu imenso poder de destruição e do alto custo de fabricação. Mas os interesses militares e industriais dos dois países, as divergências em relação a questões internacionais e as pressões propagandísticas afastaram a paz. No mesmo período, veio à tona a crise do petróleo. A partir de 72, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, age para aumentar a receita de seus membros. A alta do preço do petróleo influiu na economia de países desenvolvidos. Os preços do petróleo aumentaram em até 400% entre outubro de 73 e março de 74. Países árabes acordavam para a riqueza que possuíam quase ao mesmo tempo em que a região era tomada por conflitos. A Guerra dos 6 Dias em 67, a do Yom Kippur em 73, a Revolução Islâmica no Irã em 79 e a Guerra Irã-Iraque a partir dos anos 80. O mundo dos esportes também era lugar de conflito. Árabes e judeus fizeram do massacre de Munique palco para suas adversidades. Nos Jogos Olímpicos de 72, o grupo terrorista Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica, matou 2 membros da equipe de Israel e 9 reféns, também israelitas. Os Jogos foram temporariamente paralisados. Além desses conflitos, o mundo assistia ao processo de descolonização afroasiática com a independência das antigas colônias europeias. Todos queriam a revolução, mas sem destruição. Foi o que os Beatles cantaram em Revolution no ano de 68. Mas Estados Unidos e União Soviética continuavam a guerrear. Em 76, Jimmy Carter assumiu a presidência da República em período de crise política mundial. Após a Revolução Iraniana de 79 e o sequestro de 52 funcionários da Embaixada Norte-Americana em Teherã, Carter foi acusado de ineficiência na administração do caso. Também em 79, a União Soviética ocupou militarmente o Afeganistão. Muitos americanos acreditaram que Carter poderia ter agido com mais dureza para evitar essa crise. Seu gesto mais significativo contra a intervenção soviética foi o boicote aos Jogos Olímpicos de 80 em Moscou. Suas chances de reeleição se tornaram praticamente nulas. O republicano Ronald Reagan surgiu prometendo devolver aos Estados Unidos o prestígio abalado pelo fracasso diplomático, econômico e militar. Voltava o velho chavão dos anos 50. A União Soviética era o império do mal e os Estados Unidos defenderiam o mundo dessa ameaça. Outro projeto de Reagan foi a Guerra nas Estrelas, um ambicioso plano de defesa contra ataques de mísseis soviéticos, uma rede de satélites equipados com armas para destruir mísseis soviéticos. Mas um fato modificou toda a política mundial: a ascensão de Gorbachev ao poder na União Soviética na década de 80. Foi responsável pelas grandes reformas que mudaram a face da União Soviética, a perestroika e a glasnost. Em seu discurso de posse, defendeu que os dois países não podiam permitir o confronto. Já na América Latina, as décadas de 60, 70 e 80 foram marcadas pela presença dos militares no poder. No Brasil, o endurecimento do regime militar se deu com o ato institucional número 5 no governo Costa e Silva, que dava poderes totais ao presidente, suspendendo os direitos e as garantias individuais. Era o início dos anos de chumbo. A imprensa foi censurada, a repressão era total. O general Médici assumiu a presidência sob vigência do AI-5. Promoveu intensa propaganda para glorificar os feitos militares e afastar qualquer ameaça ao regime estabelecido. A repressão aumentou. Deixou mortes, desaparecimentos, prisões, tortura e exílios.
Mas longe de se calarem, diversos grupos armados e culturais enfrentaram o autoritarismo militar. A partir do governo Geisel, veio a estagnação econômica, fruto dos reflexos da crise internacional do petróleo. A inflação e o endividamento externo aumentaram de forma considerável. O governo entendeu que precisava fazer concessões políticas, pois, caso contrário, a oposição iria se fortalecer. Os resultados das eleições de 74 mostraram o crescimento do partido de oposição, o MDB. Foi por isso que o governo Geisel idealizou o processo de abertura política, não sem sofrer pressões dos grupos conservadores do regime. Para não perder as eleições diretas para a escolha de parlamentares e governadores, a ditadura baixou em 77 o chamado Pacote de Abril. Fechou o Congresso Nacional e decretou um conjunto de medidas para manter a ordem autoritária. No governo seguinte, do general Figueiredo, iniciado em 79, a recessão econômica aumentou. O desemprego atingiu em cheio a população economicamente ativa e os índices inflacionários permaneceram altos, aprofundando a desigualdade social. Isso fez as manifestações populares crescerem. Os operários, especialmente os metalúrgicos do ABC, iniciaram greves por melhores salários e foram fortemente reprimidos pelo Exército e pela Polícia Política. Foi nesse período, sob fortes pressões dos segmentos opositores ao regime, que nasceu a campanha pela anistia, vitoriosa em agosto de 79. Os brasileiros banidos puderam voltar ao Brasil e os caçados pelo regime readquiriram seus direitos políticos. No governo do presidente Figueiredo, um frustrado ataque à bomba no pavilhão do Rio Centro, no Rio de Janeiro, ocorreu na noite de 30 de abril de 81, durante um show comemorativo pelo Dia do Trabalhador. Na ocasião, o governo culpou a esquerda pelo atentado, o que não vingou. O atentado foi assumido como tentativa de setores radicais do próprio governo, principalmente o Centro de Informações do Exército e o Serviço Nacional de Informações, de convencer os moderados da necessidade de uma nova onda de repressão para paralisar a abertura política. Isso marca a decadência do regime militar no Brasil. Frente à crise econômica, ao atentado do Rio Centro e à crescente oposição, o governo militar sabia que perderia as eleições que estavam por vir. Para dividir a oposição, promoveu uma reforma partidária. No lugar da antiga Arena, surgiu o PDS, e no lugar do MDB, o PMDB. Surgiram também novos partidos, o PT e o PTB. Em 15 de novembro de 82, o eleitorado brasileiro foi às urnas eleger governadores para um mandato de 4 anos. O pleito envolveu cerca de 70 milhões de eleitores. Foi a primeira eleição direta para governador de estado desde 1965 e uma franca vitória da oposição. 1984. A cor amarela era o símbolo das diretas já. O movimento social ressuscitou a esperança e a coragem da população. Poder eleger o presidente sinalizava mudanças econômicas e sociais. Lideranças estudantis, sindicatos, intelectuais, artistas e religiosos fizeram o coro da campanha. No dia 25 de abril de 84, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda Dante de Oliveira. A população não pôde acompanhar a votação no plenário. Tanques, metralhadoras e soldados fizeram a segurança do Congresso. Ainda não foi dessa vez que pudemos votar para presidente. A emenda não foi aprovada. Com o fim do sonho, restava a eleição indireta. 2 civis disputaram o cargo: Paulo Maluf, do PDS, e Tancredo Neves, do PMDB. Com o apoio das mesmas lideranças das diretas já, Tancredo venceu a disputa. Foi o início da nova república em 15 de janeiro de 85. A década de 80 anuncia no mundo uma nova ordem mundial. Fora da nova ordem